mas ela estudou na Universidade Regional do Cariri, UCA, atualmente é professora de língua portuguesa na Escola de Ensino Médio e está vinculada à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Obrigada e desculpa, querida. Boa sorte, vá. Pois bem, então, nós começamos, eu vou começar compartilhando com vocês aqui o trabalho, esse trabalho que nós vamos apresentar aqui, ele é uma parte do meu trabalho de... Como eu faço para tirar daqui? Eu vou precisar ler. Só um instante. Então, esse trabalho que nós vamos apresentar aqui, ele é uma parte do meu trabalho de conclusão de curso orientado pela professora Fátima. O artigo, ele ficou intitulado A Comunidade Poética de Assaré. Para que vocês tenham uma ideia do espaço que nós estamos falando, Assaré é um município que fica no sul do estado do Ceará, numa região chamada Cariri, no Cariri cearense. Ela fica localizada aqui no sul, distante mais ou menos uns 600 quilômetros da capital, Fortaleza, aqui no litoral. É próximo do sertão e uma região que, especialmente no início do século passado, tinha condições assim bastante desiguais de vida, né, para as pessoas. E Assaré, ela ficou conhecida por ser o lugar em que nasceu o poeta Patativa do Assaré, né? Patativa do Assaré é o cognome de Antônio Gonçalves da Silva. Acredito que poucos o desconhecem, né? Então, Patativa, ele é natural de um sítio, né, da zona rural, um sítio chamado Serra de Santana, distante 18 quilômetros da sede do município de Assaré. Trabalhou como agricultor até os 70 anos de idade, mais ou menos, e aí ele cedo começou a fazer versinhos lá na serra, né? No sítio em que ele morava. E acabou se notabilizando, né? Se destacando muito pela beleza dos versos que criava. E alguns intelectuais aqui da região conseguiram perceber, né, o talento de Patativa, e com a ajuda de alguns deles, ele acabou publicando livros. O mais importante deles, porque o lançou nacionalmente, foi o livro Cante Lá que eu canto cá, de 1978. Pois bem, Patativa, o que nós trouxemos para o nosso trabalho foi o fato de que Patativa ele não estava sozinho. E esse fato foi atestado inicialmente, documentado por esse senhor aqui. Esse senhor se chamava Geraldo Gonçalves de Alencar. Ele morava bem próximo a Patativa, na Serra de Santana, e ele organizou uma coletânea de livros chamada Balseiro, constituída de 3 volumes, em que ele reúne poemas de Patativa e poemas de outros autores de Assaré na época, principalmente da Serra, mas também de outros pontos do município. A nível acadêmico, aqui no Ceará, nós tivemos o pesquisador Gilmar de Carvalho, que foi biógrafo de Patativa, pesquisou muito sobre Patativa, e ele tem um texto de 1999
chamado Patativa e a Comunidade Poética da Serra de Santana, em que ele dá notícia de pelo menos 25 poetas que somente lá da Serra que produziam poesia nessa época, né? 25 poetas agricultores que utilizavam em suas poesias, falavam em suas poesias, abordavam uma temática, principalmente uma temática social, a exemplo de Patativa. Então, o nosso trabalho, ele consistiu em perceber se isso que Gilmar de Carvalho chamou de comunidade poética de fato existia e se esses poetas ainda estavam produzindo. Então, fizemos um trabalho de campo no segundo semestre de 2017 e encontramos lá 27 poetas em plena atividade, 15 homens e 12 mulheres. Não apenas na Serra, mas em outros pontos do município, e alguns deles em outros municípios vizinhos a Assaré, aqui na região do Cariri, mas que mantinham uma relação muito forte com Assaré, por terem nascido lá, por terem por terem tido uma participação importante na comunidade, por terem conhecido Patativa, porque voltam para lá, têm seus familiares lá, vendem seus livros lá. Então, nós entrevistamos esses poetas e recolhemos uma amostragem dos textos produzidos por eles e percebemos nesses textos a recorrência de 6 temáticas no conjunto desses autores. Uma dessas temáticas é justamente a própria figura de Patativa. A gente tinha muito a questão da injustiça social, que era o foco principal de Patativa, muitos poemas falando sobre o sertão, sobre a fé, sobre o conflito entre tradição e modernidade, e sobre a própria comunidade local. Mas um dos temas de que todos eles tratam é a figura de Patativa. Então, o texto que nós usamos, né, nesse trabalho de hoje é o poema Homenagem Póstuma ao Poeta Patativa, do cantador Miceno Pereira, seu Miceno ainda hoje em plena atividade, né? Assim, apesar das limitações da idade, né? Então, Miceno, ele nasceu também num sítio de Assaré, que é passagem para a casa de Patativa. A gente passa pelo lugar em que seu Miceno nasceu para chegar à casa de Patativa. É agricultor como ele, né, hoje aposentado, e ele foi parceiro de Patativa numa primeira fase em que Patativa fez cantorias de viola. Seu Miceno foi parceiro dele por 3 anos, segundo nos relatou, e esse fato também é confirmado por outros cantadores e poetas da região. E ele tem um livro chamado Versos Diversos de um Cantador de Viola, em que do qual nós retiramos o poema que analisamos. Fizemos a leitura do texto a partir da teoria das zonas antrópicas de Rastier e abordamos as 4 categorias do quadro antrópico: a categoria de pessoa, de tempo, espaço e modo do poema, com o intuito de identificar os valores que caracterizam a especificidade desse grupo cultural, das mulheres e dos homens que fazem poesia lá em Assaré. E agora eu passo a compartilhar com vocês
o trecho do texto em que nós analisamos a categoria de pessoa, isto é, os seres que povoam o poema de seu Miceno. Então, o texto ficou assim: ainda que o tempo avance com suas mudanças e o momento da morte nos lugares mais interioranos do Cariri é bastante marcado, o momento da morte nos lugares mais interioranos do Cariri é bastante marcado pela participação da comunidade, o que se potencializa em circunstâncias especiais, como um desastre, ou quando se trata de alguém que alcançou algum tipo de notoriedade. O falecimento de Patativa foi assim descrito. Era início de noite de uma segunda-feira, quando uma multidão se ocupou em frente ao número 27 da Rua Coronel Pedro Onofre, em Assaré. A angústia tomava conta da cidade durante os últimos dias, que tomava conta da cidade durante os últimos dias, tinha chegado a seu desfecho. Acabara de ser anunciada, por volta das 19 horas, no telejornal da TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo, a confirmação da morte do poeta Patativa do Assaré. Era 8 de julho de 2002, dia em que Patativa, aos 93 anos, partiu. Começava uma noite de choros, orações e homenagens ao filho mais ilustre daquela terra. É a esse contexto que se reporta o poema de Miceno Pereira, repleto de pessoas, entranhado do sentimento de pertença a uma coletividade, compreendida como um conjunto de indivíduos que partilham a mesma visão de mundo, marcada pelo gosto da arte poética e pelo reconhecimento de seu maior representante como valores que a identificam entre os demais agrupamentos humanos. O enunciador se instaura no enunciado, identificando-se como fiel companheiro do poeta morto e dispondo-se a fazer um poema para homenageá-lo. No transcurso da elocução, dirige-se a 3 destinatários: o público, o poeta e Deus. O público está implicitamente presente nas 2 primeiras estrofes, como uma plateia a que o enunciador narra no presente acontecimentos já passados. A emoção que sentiu diante do caixão, a empatia pelos familiares, a necessidade de buscar forças em Deus para realizar a tarefa de elaborar uma composição poética para a ocasião, apesar da dor que o tomava. Nesse momento inicial, os traços mais evidentes daquele que fala são o afeto pelo amigo falecido e pela família, a fé, a obstinação em cumprir o que se propôs, a própria habilidade versificatória. Em seguida, temos o tributo propriamente dito, tal como foi apresentado na solenidade fúnebre. O enunciador fala diretamente com o poeta, a fim de despedir-se dele. Para tal, elogia a conduta do amigo e o desempenho do artista, asseverando que ele vai para o céu, onde receberá a merecida recompensa. Aconselha-o a deixar o que passou para trás e a começar uma nova existência, plena de alegria. O corpo sem vida do colega está ao pé de si, mas é ao espírito dele que o enunciador se dirige, como a um ser ainda muito próximo, um fetiche. Devido ao falecimento recente, ele parece acreditar que o espírito ainda não realizou a passagem para o outro lado da linha, esse outro mundo que Rastier chama de zona distal,
e o Vati nomeia genericamente de seu. A morte está situada na fronteira transcendente que o poeta vai atravessar, na visão do locutor, ainda em processo de assimilação do acontecimento, como quem percorre uma estrada para a terra prometida. Além de desejar ao companheiro uma feliz travessia, expressa a certeza de que, no fim do caminho, não há inquietações, somente festa e alegria. O poeta nunca aparece sozinho. No caixão, o corpo está cercado pelos familiares, pelo público, pelo enunciador que fala como alguém vivo, ainda presente. Na vida terrena, esteve junto à família e aos amigos, deixando com a partida um rastro de saudade e bem-querer. Na esfera pública, alcançou ascendência sobre a sociedade como um todo, com uma mensagem que reverberou para além da própria classe. Foste a alegria dos lares, do palácio e da choupana, conferindo pela excelência representatividade aos colegas de poesia do lugar em que viveu. A semelhança de uma fonte de inspiração onde muitos beberam e que continua jorrando. Transpassada a fronteira, também não experimentará solidão. Segundo a visão do enunciador, tomada pela ideia do coletivo, o lugar para onde o espírito se encaminha é a casa de Deus, que, a propósito, também é poeta, e de cuja companhia privará durante a jornada. Vais com Deus, Rei e poeta. Lá estarão os anjos celestiais e os companheiros que o antecederam, trovadores e poetas, com quem se encontrará e participará de festas e festivais, configurando a formação de duas comunidades, uma terrena e a outra celeste. Nesse contexto, a poesia assume um estatuto de valor soberano, ao ocupar todas as zonas do entorno do sujeito enunciador, que em sua fala representa os trovadores que ficam. A de identidade habitando a alma, transbordando na voz. A proximal, onde estão os demais poetas e apreciadores. A distal, onde fica o paraíso em que ele crê. Ela atravessa igualmente as duas fronteiras, permitindo a mediação simbólica, como fala Rastier, tendo livre trânsito entre elas. Provém de Deus em forma de dom e atualiza-se como missão, quando o poeta atua como um profeta que, por inspiração divina, fala a verdade e denuncia a injustiça, defendendo o povo que sofre com a marginalização social. Será objeto de recompensa no céu pelo doador do talento e da missão. A poesia está em toda parte. É ídolo e fetiche. É graça e brinquedo. Finalmente, no fecho da elocução, o enunciador volta-se diretamente a Deus, pedindo que acolha o amigo em sua nova morada. O Ser Supremo é referido ao longo dos versos
como Rei, Pai, Santo, Criador, Jeová, num misto de reverência e afetividade, para ser finalmente identificado a Jesus, revelando a filiação cristã da religiosidade ali manifestada. Pai Santo, Deus Criador, que sofreu por nosso amor, que morreu por todos nós. Embora seja companheiro de ofício, Deus mora na zona distal, para onde se encaminha o poeta morto. Mas é possível conversar com ele e pedir-lhe favores, como se pede a um pai, por meio da oração. A palavra furando novamente o bloqueio entre os mundos. Cabe observar ainda que a profusão de seres terrenos e celestiais que povoam os versos é responsável em grande medida por lhes conferir o efeito de sentido de vitalidade e esperança, a despeito da temática. Então, nós analisamos, além da categoria de pessoa, que eu partilhei com vocês, em que a gente observa os seres que povoam o poema, vimos também a categoria de tempo, espaço e modo, e ao final fizemos essas considerações. Homenagem póstuma ao poeta Patativa, composto por Miceno Pereira, exemplifica um número muito expressivo de textos produzidos na comunidade poética de Assaré sobre o seu principal representante. Destacamos nos versos a oposição terra-céu. Enquanto o primeiro elemento é caracterizado como um lugar de escuridão e maldade, o segundo é um espaço de felicidade e justiça. O texto aponta, assim, para uma visão de mundo religiosa, possível sublimação da revolta contra a injustiça social, além de profundamente marcada pela ideia de comunidade, que invade os dois espaços indistintamente. Enquanto a ênfase adquirida pela zona distal pode ser lida como sintoma de desconforto com a realidade, a valorização do sagrado e o apreço às relações interpessoais dizem muito sobre a face ainda tradicional da comunidade, em uma época em que tais valores tendem a se esgarçar. Porém, segundo a nossa leitura, o valor de maior relevo no texto, caracterizando a especificidade do grupo cultural composto pelas mulheres e homens que fazem poesia, lá em Assaré, é a arte poética, representada com maestria pela figura de Patativa, em via de tornar-se ídolo, definitivamente.